A aula de história, eu quero que vocês abram aí, por gentileza. Oi. Fala, Ariel. No conteúdo de hoje? Já, mas aí essa semana a gente vai estar iniciando o quê? A revisão para a prova. Então deixa eu dizer a vocês. Oi, Heloíse. Porque eu vou explicar agora o que a gente vai fazer, entendeu? A gente vai... Ó, Ariel, fica no finalzinho, tu me pergunta, tá bom? No finalzinho tu me pergunta qual a tua dúvida, tá certo? Pronto. Gente, história vocês vão abrir na página 171, certo? 171, a gente tem um textinho aí que é dando continuidade ao que a gente trabalhou na segunda-feira, que é a parte de cidadania. Cidadão e cidadania, certo? Página 171. Vai ser rapidinho. Isabelle, você tá fazendo o que eu estou solicitando? Pronto. 171. O que é ser cidadão? Então, vocês estão bem por dentro do conteúdo. Tanto é que a gente já trabalhou em explicação, em atividade, apresentações que vocês fizeram. Ficou muito bom. A questão da cidadania, como ela surgiu, como ela se desenvolveu, como ela é atualmente. Esse textinho da página 171 já é uma forma da gente estar revisando de fato o que é esse cidadão. Então, vocês vão fazer a leitura, né? E vão estar respondendo, pessoal, essas questões aqui. É bem simples. Pouca coisa, porque aqui eu tenho tem um pontinho que vai se, vamos dizer assim, que seja a primeira questão, e essa sétima questão aqui. Essa pesquisa em livros e sites não vai ser necessário fazer, certo? Então, vocês vão estar fazendo essa página 171 e também vai ter a 292. Tia, eu não estou escutando, falhou, não se preocupem, porque eu vou estar mandando no grupo dos pais as páginas que foram para ser feitas em sala e as que vão ser feitas em casa. Então, eu vou só ler rapidamente o que é que o texto tem, explicar mais um pouquinho, e aí vocês vão estar fazendo essas atividades após a aula, certo? Prestem atenção. O que é ser cidadão? Oi, Luiz, falou? Isso. Eu vou estar só aprofundando aqui rapidamente a explicação, até porque vocês já viram de forma bem ampla. E aí vocês vão estar praticando em casa, quando eu concluir aqui, tá certo? O que é ser cidadão? Cidadania não é uma definição estanque. O que é que significa esse estanque? Que não muda. Muito bem. Mais um conceito histórico, o que significa que seu sentido varia no tempo e no espaço. Exercer a cidadania é plena, é ter direitos civis, políticos e sociais. A cidadania instaura-se, ou seja, o que é que significa instaura-se? Instaura-se. Isso. Joia. Daqui a pouco, Ariel, deixa eu concluir aqui. Quando eu concluir, você faz. A cidadania instaura-se a partir dos processos de lutas que culminaram na independência dos Estados Unidos, na Revolução Francesa. Esses dois eventos romperam o princípio baseado nos deveres dos súditos. O que seria o súdito? Sim. Dia 4. Foi, exatamente. Foi?
Pronto. O processo de independência dos Estados Unidos também ajudou nesse processo de cidadania. Também, gente. E aí, como quatro foi Processo de independência dos Estados Unidos. Oi. Eita, ficou ruim, Saul. Não entendi muito, não. Tenta chegar mais próximo do microfone do celular. Deixa eu perguntar. Oi. Pode falar. Fala, Luísa. Pelo quadro, mas é porque demanda mais tempo, Luísa. Entendeu? Mas a gente vai ter que, na semana que vem, a gente vai ter que usar essa prática. Que você está falando aí, utilizar o quadro, tirar a tarefa do quadro. Viu? Tá bem ruim. Saul tá falando. Não tô entendendo, gente. Tá falando? É? Tá... Pronto, gente. Eu vou continuar aqui. Eu não tô entendendo. Se ele tá falando, infelizmente, eu não tô entendendo. Se puder fazer pelo chat, eu não tô, ficar bem baixinho, tá falhando. Se puder digitar. Oi. Ah, tu não tá falando? Ah, desculpa. Eu achei que você tava falando. Teu nome teve um. Ah, sim, entendi agora. É, né? Capitão América. A América como um todo, né? Norte-americana, né? Certo. Gente, deixa eu... Foi. Gente, deixa eu só concluir aqui. A gente não sabe, Ariel. Deixa eu concluir aqui. Desse momento em diante, todos os tipos de luta foram travados para que se ampliasse o conceito e a prática de cidadania. Nesse sentido, pode-se afirmar que, na acepção mais ampla, cidadania é a expressão concreta do exercício de democracia. Ou seja, gente, é muito relacionado às ações humanas, que a gente viu que começou desde a Grécia Antiga e essas práticas acontecem até hoje. Mas aí... Oi, Matheus. Heloísa ou é Matheus? Tá falando? Ah, Matheus, aqui eu tava só... Saul fez só um comentário na hora que você saiu. Aí, quando você voltou agora, eu só concluí a leitura e aí eu tô explicando aqui o processo, tá bom? Você perdeu só o restinho do texto, tá bom? Deixa eu lhe explicar. Então, gente, processo de independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa foram dois momentos importantíssimos para a gente entender o que é que acontece na cidadania contemporânea. Quando eu falo contemporânea, eu estou falando de atualidade, certo? Então, a gente viu que no passado, nas antigas civilizações, as pessoas só tinham deveres, direitos era praticamente zero.
Só quem tomavam decisões era um grupo menor, que era aquele pessoal mais abastado, que era o pessoal mais, a camada social mais elevada. Só que aí aqueles da camada elevada mais baixa começaram a fazer movimentos que beneficiassem todos. Então nós vimos que isso perdurou durante anos, até chegar na Revolução Francesa. A Revolução Francesa aconteceu na França, logicamente, e abalou todas as estruturas na Europa inteira. Então houve um conflito realmente armado, vocês viram na aula de segunda, e através desse conflito, gente, foi que houve realmente uma mudança muito grande com relação à cidadania. E a população começou a participar de forma efetiva. Aí o processo de independência dos Estados Unidos também foi algo que marcou esse processo. Então, hoje em dia, o Brasil vem dessas ideias, desses ideais de igualdade, fraternidade, né? Alguém sabe o outro? Quem é que lembra? Aquelas 3 palavrinhas. Quem estudou? Quem assistiu a aula de segunda? Liberdade. Vamos ver quem é que lembra. Liberdade, harmonia, igualdade, liberdade, fraternidade. Exatamente. Essas 3 palavrinhas, gente, marcaram muito o processo de Revolução Francesa e até hoje é algo importante para a sociedade como um todo. Não só na Europa, mas aqui também, no mundo inteiro, né? Oi? É o que a Revolução Francesa gerou, foi a liberdade, igualdade e fraternidade. Infelizmente muitas pessoas morreram para que isso acontecesse. Mas é algo que aconteceu e está aí para que a gente possa entender como a gente tem uma prática grande diante da cidadania. Como a gente pratica a cidadania. Então, a gente tem deveres, tem direitos, nós podemos, vocês ainda são, vamos chamar de pré-adolescentes. Quando vocês entenderem que vocês podem votar, que vocês podem serem votados. Pois é, vamos chamar assim, né? Então, vocês vão entender, quando vocês começarem a participar, aí vocês vão ver o que é o processo de cidadania de fato. Oi? Fala novamente, Ariel, não entendi não. É um pré-pré, vocês são pré-pré-adolescentes. Gente, é uma questão de idade. Pré-pré. Sim. Então. Pronto. Pessoal, deixa eu concluir aqui, tá bom? Peraí, vai já. Fale. Tamo, Isabelle. Pessoal, eu vou concluir aqui, tá bom? Peraí. Tá todo mundo falando de uma vez só, não dá pra me entender não. Vá, fale. Muito bem. Aí você vai virar um pré-adolescente, né? Você acabou de dizer. Pronto, pessoal. Ó, deixa a gente concluir aqui. Então, foi basicamente o que eu falei para vocês, o texto que eu acabei de trabalhar. O que é que vocês vão fazer? Como eu falei no início da aula, vocês vão estar trabalhando as questões que estão contidas lá no texto. E aí tem outra página também que está lá no Plus. Só que aí eu vou estar colocando no grupo dos pais. Porque aí se eu ficar falando, às vezes falha
E aí fica, não dá para entender. Tem gente que não consegue entender. Tá certo? Alguma dúvida, gente, sobre o texto? Alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa dentro do assunto? Cidadania? Não? Pronto. Então, gente, a gente conclui aqui. Falo novamente. Amanhã e sexta-feira as aulas vão ser gravadas. Então, vou estar mandando no grupo dos pais o link. Daqui a pouco que eu vou sair, vou deixar lá na agenda, a agenda de hoje, do que foi feito em sala e o que vai ser feito em casa. E lembrando do trabalho de artes de quem não entregou. Eu recebi alguns, mas falta outros entregarem. Até o fim da tarde, viu? Oi, Matheus. Eu vou mandar a agenda no grupo, tá bom? Aí eu mando pra você, tá bom? No seu WhatsApp. Tá certo, gente?